Fala ratos, boa tarde. Rato Matheus aqui na área. A gente está passando aqui rapidamente para fazer um vídeo sobre uma notícia muito importante que está saindo, tá? A gente tem visto aí uma movimentação muito suspeita por parte da Rússia e a gente resolveu trazer isso daqui um pouquinho para vocês, para a gente dar uma olhada o que está acontecendo aqui agora no mundo, tá? Basicamente, vocês podem ver aqui na minha tela, tem aqui uma notícia do site do CoinDesk, que tá uma notícia em inglês, a gente vai ler junto aqui no tradutor, mas basicamente eles falam aqui, criptomoedas e ações despencam enquanto a tensão entre Rússia e Ucrânia aumenta, tá? Deixa eu já puxar isso daqui, que é o que a gente precisa saber dessa notícia, e ele fala basicamente o seguinte: a maioria das criptomoedas caiu na sexta-feira à medida que os comerciantes reagiram aos riscos geopolíticos provenientes da Rússia e da Ucrânia. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Biden, pediu aos americanos que deixassem a Ucrânia imediatamente, alertando que uma invasão pode começar a qualquer momento. Por enquanto, os Estados Unidos descartaram o envio de tropas à Ucrânia, apesar das atividades militares da Rússia. Aqui a gente fala um pouquinho mais sobre o mercado e, bom, eu quero comentar um pouco mais sobre a Rússia, então eu vou passar para outra matéria aqui que tem algumas coisas bem importantes, tá? Deixa eu puxar de novo aqui para a gente ver como que é o título. Unidades russas perto da Ucrânia se moveram para posições de ataque, dizem autoridades dos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante, tá? Tudo quem tá falando dessa história aqui é os Estados Unidos. Tudo a Rússia vai atacar, a Rússia não sei o que, tá se movimentando. Então tá uma troca de farpas muito séria. Tá quase como uma guerra fria aí, uma guerra de informações, uma guerra de conhecimento. E, bom, até agora nada se provou verdade, tá? Ninguém de fato deu o primeiro tiro, não houve estopim dessa guerra. Mas a gente já está vendo um rebuliço no mercado cripto. Deixa eu puxar aqui para ficar mais tranquilo de lermos juntos. A Rússia colocou alguns lançadores de artilharia e foguetes de longo alcance em posição de tiro, ameaçando a Ucrânia, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos. Algumas unidades russas deixaram suas áreas de reunião, as formações de para-choque vistas em foto de satélite, e estão começando a se mover para posições de ataque, segundo o funcionário. Este movimento marca uma mudança desde domingo, quando algumas das unidades deixaram as áreas de reunião, mas ainda não haviam tomado o que poderiam ser visto como posições de ataque. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia atacará a Ucrânia até o fim de semana, embora ainda não esteja certo de que forma isso acontecerá, disse a autoridade. Bom, vocês podem ver aqui já que os caras dos Estados Unidos estão falando que a Rússia vai atacar, né? Como eu falei, é uma guerra de informação. Ninguém de fato deu o primeiro tiro, ninguém de fato começou a guerra, eles estão se preparando neste momento e os Estados Unidos já estão atacando lenha na fogueira. A Rússia vai atacar, a Rússia vai atacar, a Rússia vai atacar. E como a gente já viu aqui no título dessa matéria, desde sexta a gente está, essa matéria aqui é do dia 11, ó, desde sexta a gente está vendo aí uma tensão crescente nos mercados financeiros, principalmente nas criptomoedas, que são mercados globais. Tá? Quando a gente fala aqui de ações, às vezes a gente está pensando nos Estados Unidos, numa Alemanha, mas quando a gente está falando de Bitcoin, ela é uma moeda global, não tem como atrelar ela a um país. Então, se surgir uma guerra no leste europeu, na Ásia, é ruim para todo mundo, tá? As pessoas precisam liquidar suas posições para que elas tenham dinheiro em mãos, tá? Imagina que você é ucraniano e você é cheio dos Bitcoin. Cara, se estourar uma guerra lá, você tem que realizar, velho. Você vai deixar em mercado de risco, tendo um risco de cair muito mais seu patrimônio, ou você vai tentar sair com uma posição boa enquanto você pode para poder se prevenir para o futuro, né? Porque na Ucrânia agora faz sentido ter uma reserva de emergência, tá? Uma reserva de emergência gorda, porque, cara, e se devastar o país? E se? Ninguém sabe onde isso vai parar, mas enfim. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Rússia agora tem... Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Rússia agora tem 80% das forças necessárias para lançar uma invasão em grande escala, e o restante está a caminho. Mais de 100 mil soldados russos estão reunidos ao longo das fronteiras da Ucrânia, a leste da Rússia, e ao norte, na Bielorrússia. O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan alertou no domingo de manhã no programa Face the Nation que o presidente russo Vladimir Putin poderia dar ordens para uma invasão essencialmente a qualquer momento.
De novo, como eu falei, é tudo muito implícito. Ninguém aqui chegou e falou assim, não, eu vi, eu tenho uma prova, eles estão lá, a arma está apontada e tal. Eles estão só especulando. Então, assim, não que eu esteja do lado dos Estados Unidos e acho que a Ucrânia está certa e que tem que meter bala lá nos russos mesmo, porque isso não é assim que funciona. Sabe, a gente tem que ponderar as duas coisas. Os Estados Unidos é um país que se mete em qualquer economia desde sempre. Então, eles querem ser sempre o herói. E os caras já estão aí botando fogo na lenha, fogo na lenha. Então, eles querem ver até onde que essa chama vai, né? A Rússia está tentando apaziguar, a gente vai ver aqui na sequência, mas o importante é ter em mente que tudo que está sendo dito é uma narrativa dos Estados Unidos, tá? Nada disso necessariamente precisa ser verdade. Então, muito cuidado aí com o que a gente já vai afirmar de cara, mas é óbvio que essa tensão, mesmo que não culmine em uma guerra, ela vai culminar em medo espalhado no Bitcoin, no mínimo, tá? Só continuando aqui, Sullivan reconheceu que existe a possibilidade distinta de que a Rússia possa lançar um ataque de bandeira falsa, talvez na região de Donbas, na Ucrânia, para justificar uma invasão, e disse que os Estados Unidos estão observando com muito cuidado. Nesse cenário, os serviços de inteligência russos podem conduzir algum tipo de ataque às forças russas no leste da Ucrânia ou a cidadãos russos e depois culpar os ucranianos, disse Sullivan no domingo. Então assim, esse Sullivan é americano e o cara já está falando que se precisar eles vão fingir um ataque para começar a guerra. Então assim, a narrativa que eu entendi é que os Estados Unidos querem que aconteça a guerra mesmo para depois eles chegar lá sentando a borracha. Então, enquanto a gente está aqui preocupado em, nossa, espero que a guerra não aconteça, os caras lá estão, eu quero que aconteça para que favoreça a nossa narrativa e que a gente possa chegar lá fazendo o que a gente sempre faz, que é dar arma para todo mundo, sair matando geral e depois vazar fora. Então, os Estados Unidos não é o mocinho nessa história, mas é fato que a Rússia está com cerca de 100 mil soldados perto da fronteira da Ucrânia. Pensa quanto dinheiro o governo não gastou para fazer isso. Pensa quantas pessoas eles não tiveram que mobilizar. Tá, se isso fosse alguma coisa assim, não tão importante, isso não ia tão pra frente assim. Isso tomou uma proporção grande. Então, ratos, fiquem atentos aí, tá? Deixa eu só passar aqui a última frase que eu marquei pra nós, que é a seguinte. Oh, meu Deus, que tá vendo esse espaço aqui. No sábado, o presidente Biden alertou o presidente russo Vladimir Putin que os Estados Unidos responderão decisivamente e imporão custos rápidos e severos caso a Rússia invada a Ucrânia, tá? Então é isso que eles estão falando. Os caras estão armados, já preparados para a treta. E os Estados Unidos parece que vai atacar fogo ali, tacar mais lenha, mais gasolina na fogueira enquanto der para armar ainda mais o circo. Mas como eu falei, não necessariamente esperem por isso, tá? Não necessariamente isso vai culminar em uma guerra. Como eu falei, aqui é tudo especulação. Talvez isso seja mais um passo da Guerra Fria que a gente já viu anteriormente, pode de novo não ser necessariamente um conflito armado, mas essa tensão, o resultado dela vai impactar sim nos mercados globais, tá? Principalmente nos de criptomoedas. E só pra gente ver aqui como o mundo cripto está sujeito a esse tipo de coisa. Espera, deixa eu colocar isso aqui no Bitcoin, coloquei errado. Aqui foi mais ou menos o momento em que saiu uma notícia hoje ali em relação à Rússia, tá? De que a gente estava vendo mais tropas, estava vendo mais uma negociação. Então assim, ó, vocês podem ver as linhas verticais no gráfico, elas se conversam, tá? Enquanto a gente está vendo aqui ó, o início da queda no SP500, o SP já começou a cair aqui, ó. Você pode ver que ali no Bitcoin, dali para frente foi só ladeira abaixo, tá? Só ladeira abaixo. Então assim, toda vez que a gente vê uma formação de uma notícia, na hora que sai, normalmente já está precificado, né? Mas quando a gente está vendo uma tensão global como essa, isso daqui espirra sim nos mercados, tá? Deixa eu puxar aqui, desde o dia 11, que foi quando a gente viu aquela notícia lá, tá? Sexta-feira. Hoje é segunda, isso aqui foi sexta-feira da semana passada. De lá pra cá é só tensão aumentando e o mercado cripto sambando. Então, rato, cuidado, fica de olho no que vai acontecer dessa guerra, tá? Se precisar, deixa um stop posicionado aí mesmo, aqui ó, 41.200, coloca embaixo dessa cunha. A gente fala bastante sobre esse padrão aqui que a gente está vendo, essa movimentação inteira que a gente está vendo lá no Telegram, né? Inclusive, a gente vai deixar o link aqui, se você tem interesse de participar lá do grupo VIP, não deixa de conferir, tá? É um valor assim simbólico e pelo valor que a gente entrega, é um preço simbólico para o valor que a gente entrega. Então, dá uma olhada lá, possivelmente você vai gostar e tamo junto. No mais, cara,
Cuidado com esse suporte de longo prazo, tá? A gente demorou muito para superar os $40 mil, e se a gente abaixar disso, para voltar vai ser difícil igual. Se você tá com medo do que pode acontecer, bota um stop, velho. Bota um stop, deixa o pau quebrar, deixa os outros se matar e depois você volta. Quando tiver lá no fundo, você reentra de novo, tá? Mercado cripto é volátil, quem tá no mercado sabe disso, então... Ou foi mal, rapaziada, erros de produção. Se você imagina o que pode acontecer, cara, se prepara para os dois cenários, tá? Deixa um stopzinho posicionado aqui mais embaixo, se for para voltar a recuperar, a gente recupera. Mas o mais importante é a gente ter em mente que essa bomba pode explodir a qualquer momento. E digo mais, se virar um conflito armado e tiver gente morrendo, aí é ruim pro Bitcoin. É muito ruim, tá? Se a gente ver uma guerra surgir, isso vai ser... Eu imagino, tá? Que o impacto disso no mercado financeiro vai ser muito maior do que aquele que eu já falei no começo, de precisar liquidar. É tipo assim, desespero completo, tá? É uma guerra que devasta a economia dos países, então o que a pessoa vai querer fazer é ter dinheiro em mãos, porque ela sabe que o leste europeu lá vai estar fudido, e talvez isso não se resuma só na Ucrânia. Então, ratos, é isso. Fica ligado aí com o que o Putin tá fazendo, fica ligado com o que o Biden tá fazendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou pra nós, o que você achou dessa notícia, o que você acha que a Rússia vai fazer, né? Qual que é a loucura que os caras vão meter agora. E se você acredita na possibilidade de um conflito, né? De qualquer forma, tamo junto. Obrigado pela sua audiência. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responde. E no mais é isso. Agradeço a sua companhia. Rato Matheus na área. Falou!